fechar os seus olhos para fazermos a nossa prece de abertura. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai amado e ao Mestre Jesus. Querido Pai e amado Mestre, que nós tenhamos uma tarde produtiva de aprendizado, que as nossas mentes sejam ampliadas em conhecimento e que esses conhecimentos sejam guardados e aproveitados na nossa existência e do dia a dia. Que os nossos palestrantes estejam inspirados a falar da melhor forma que possamos compreender e que nós estejamos preparados para isso. E assim, gratos, seguimos concentrados, aguardando as nossas palestras. Que assim seja. As perguntas. Como o tempo das perguntas é limitado, então nós gostaríamos que vocês deixassem todas para o final das 3 exposições, se possível. Tá? Durante o pinga-fogo. Que é durante o pinga-fogo, que é o último item do nosso seminário. Com a palavra, a nossa primeira palestrante, Josiane Valber, do CEAF, que é o Centro Espírita Apoio Fraterno. De Pissarras. Com o nosso primeiro tema. Deus é justo. Vou botar um pouquinho para cá, porque tem que ter a minha colinha, né? Tem gente que tem colinha digital, né? Eu gostei muito do convite, obrigada, Paulo, obrigada a casa, que coisa linda, a casa cheia, né? Eu digo, um sol bonito desse, as pessoas se dedicando a aprender, né, a doutrina espírita. Muito bonito aqui, ó, quem embolou as pedrinhas equilibradas, né? Porque para nós justiça deveria ser equilíbrio. E eu achei muito interessante a montagem ali das pedrinhas, né? Então, boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal que está em casa, né? Aos internautas. E só a doutrina espírita mesmo para tirar a gente de casa num dia lindo desse de sábado, né? E eu tenho uma mensagem que ela é de Casimiro Cunha, ela diz assim: Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É templo da caridade em que a virtude oficia. É onde a bênção da bondade é eterna fonte de alegria. É a árvore verde farta nos caminhos da esperança, derramando aberta em fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então é muito lindo mesmo. O Espiritismo proporciona isso, proporciona seminários, simpósios. No Brasil inteiro, casas espíritas se empenham em levar o estudo, não só aquela coisa de você ficar só ouvindo, mas proporcionando estudo, proporcionando perguntas, seminários. E o tema que me coube, né? Deus é justo. Deus é justo, né? E o Paulo gentilmente me enviou uns estudos dele lá, compartilhou comigo os estudos dele, porque às vezes a gente esquece o que é ser justo, né? Mas para que a gente entenda um pouquinho isso, né? Eu trouxe aqui uns questionamentos sobre Deus. Porque Deus, às vezes, para nós, é um ser, mas que tipo de ser? Como é que é esse ser? Qual é o conceito que nós temos de Deus? Deus existe? É uma pergunta
pergunta que nos fazemos. Para nós espíritas, cristãos, sim, mas para muitas pessoas, não. Você acredita em Deus? Porque tem muito isso, né? Às vezes nós desacreditamos à medida que estamos começando a sofrer. E aí nós desacreditamos. Porque se eu sou filho, porque estou sofrendo? Se eu sou filha, porque perdi isso? E aí passamos a duvidar desse Deus justo. O que é Deus? O Kardec faz essa pergunta. Aliás, é a sua primeira pergunta, né, do livro filosófico, Livro dos Espíritos. O que é Deus? O que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, mas a gente já perguntou quem é Deus. Porque nós temos Deus como algo bem pessoal. Primeiro que daí veio Jesus dizer que ele é nosso Pai, então é bem pessoal, né? Pai, a gente quer saber quem é, né? E também muito bom perguntar se Deus é poderoso. Deus tem poder mesmo? Porque se ele tudo pode, por que tem tantas injustiças? Por que uns nascem milionários e outros miseráveis? Por que uns nascem doentes e outros nascem sadios? Por que uns passam tantas dificuldades e outros não? Por que tem uns que têm a vida toda atrapalhada, acontecendo uma série de coisas e outros não, outros está tudo bem? Isso seriam as nossas perguntas de seres pequeninos, né? Existe um só Deus? Porque para muitas culturas, não. Para nós, espíritas, cristãos, sim. E também, onde é que Deus vive? Tem um lugar para Deus viver, né? O Kardec pergunta, onde é que o espírito habita o corpo? Tem um lugar específico, né? A gente pensa que é onde é que é. Aí eles falam assim, geralmente é no coração, mas pode ser em qualquer lugar. Então pode ser nos cotovelos, onde ele achar melhor, né? Por quê? Porque não existe lugar certo para um espírito habitar um corpo. Pode ser o corpo todo, mas existe um centrinho e ele diz que não há definição. Mas como a gente sente no coração as coisas, né? Então é possível que a maioria de nós, né, se aloje no coração. Mas essas perguntas todas são feitas para que nós possamos ter uma abrangência se Deus é justo. Muito bem. Mas aí nós precisamos saber também o que é justiça. Justiça é aquilo que uma sociedade cria para viver em harmonia, em equilíbrio. Porque senão seria um caos, ninguém obedeceria nada. Então, à medida que as coisas erradas vão acontecendo, vão criando-se leis para que a sociedade comece a caminhar nessas leis. Eu moro em Balneário de Pissarras. Na praia de Pissarras, nas praias de Pissarras ali, é proibido animais na areia. Mas em Penha, que é vizinho, não. Barra Velha é vizinho, não é proibido. É uma lei municipal. É claro que quem tem cachorro e gosta de levar para a praia não gosta da lei. Acha errado. Mas quem tem alergia? Essa pessoa acha justo que tenha uma lei. Então a maioria, geralmente, é quem decide o que é justo. Porque o que é justo para mim não é justo para você, não é justo para você, não é justo para você. Estabelecemos regras sociais. Estacionar na vaga do cadeirante é justo? Mas é rapidinho. Eu vou só um pouquinho ali, eu já volto. Essa vaga não estaria ali se ela não fosse para o cadeirante. Mas a pessoa que vai usar só um pouquinho, ela acha justo ela estacionar um pouquinho. Está vendo o parâmetro de justiça como dá uma mudada? Porque nós não gostamos muito de regras, a menos que elas nos favoreçam. Então é muito bom estabelecermos o que é justo. Para que ela serve? Para dar equilíbrio. E o que é ser justo? Ser justo é ser aquela pessoa que o tempo inteiro coloca a harmonia social em primeiro lugar.
Eu não devo passar na frente de um hospital buzinando porque eu estou feliz. Porque, às vezes, aquele doente demorou horas para dormir. Mas como eu estou feliz, eu vou lá e buzino. Então, ser justo é quando você considera, já fazendo parte de uma justiça social, onde tudo que você faz não vai incomodar o outro. Mas eu estou feliz, eu quero soltar fogos barulhentos, esquecendo-se das pessoas autistas, esquecendo-se dos idosos, das crianças, das pessoas doentes e operadas. Mas eu estou feliz, os animais, né, sofrem muito com fogos. Mas eu estou feliz, meu time ganhou, eu quero soltar fogos. Né? Veja que o parâmetro de justiça é muito o que eu quero e o que eu posso fazer. E muitas vezes nós compreendemos, né, se nós somos mesmo justos ou somos vingadores quando nos sentimos atingidos. Porque eu vou fazer e acontecer. O que pensa que fulano é? Eu já pedi para fazer tal coisa e não está fazendo? Eu já pedi para não fazer tal coisa e está fazendo? Nós queremos justiça ou nós queremos vingança e ainda nos sobrepor ao outro? Na antiguidade, né, foi instituída uma lei conhecida, nossa, que até hoje se fala muito isso, a lei do talião. Porque a lei do talião é bem conhecida, quem é que lembra? Olho por olho, dente por dente. Mas antes dessa lei, era uma loucura. Se eu quebrava o dente do outro, o outro vinha e quebrava a minha cara inteira. Se eu né, tirasse o olho do outro, ele deixava a mim, meus filhos, todo mundo, a minha família inteira cega. Então não havia uma proporcionalidade de justiça. Daí quando ela foi instituída, o pessoal a princípio não gostou muito, mas depois ficou ela valendo. Né? Então hoje a gente olha e fala assim, ai, ignorância, uma lei dessa. Mas para a época ela foi um equilíbrio. Ela trouxe uma certa. E até hoje a gente é assim, se a gente levar um tapa, é um tapa mesmo que você quer dar de volta? Você já quer fechar a mão e dar ele no meio da pessoa? Por quê? Porque nós sempre queremos subjugar o outro que nos fez alguma coisa. E isso não é equilíbrio. E aí vem Jesus nos dizer que Deus era justo e que Deus era amor e que Deus era o Pai. Então Jesus dá uma desconstruída no Deus, porque Moisés trouxe que ele era justo, que ele era poderoso e nós devíamos temê-lo. Até hoje a gente escuta assim, né? Você é temente a Deus? Porque nós devíamos temer a Deus. Porque ele era o soberano, como a gente temia o soberano da terra ali, o faraó, o rei, o imperador. A gente tinha medo deles porque eles podiam matar a gente, né? Então a gente tinha medo deles. E era o mesmo temor que deveríamos ter do Criador. Então passamos a entender assim, que nós como espíritas entendemos que sim, Deus existe, que ele é bom, que ele é soberano, que ele é imutável, que ele é imaterial e que ele é amor. Esses são os atributos divinos nos colocados na doutrina espírita. Isso está lá na primeira parte do Livro dos Espíritos. E o Kardec vai perguntar o que é Deus. E eles vão responder: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo se origina em Deus, até as pessoas más. Que coisa, né? Não que Deus as crie, mas como todos nós, cada um vai traçando o seu destino, vai traçando o seu meio de vida. E algumas pessoas preferem ser más do que serem boas. Mas, conforme as leis divinas, eles vão voltar para Deus. Porque Deus é amor e tudo que sai dele volta para ele. Na questão 4 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus?
numa máxima que se aplica às vossas ciências. Não é efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a razão vos responderá. Quem tiver oportunidade de ir ali em Balneário Camboriú, naquele negócio da NASA lá, vá. É incrível o tamanho do universo, que já chamam de multiverso. Então você olha essa obra toda e não consegue ver que há uma mente criadora atrás disso tudo. O Einstein já dizia isso. Não pode ser uma coisa criada ao acaso. Tem que ter uma mente criadora que fez tudo isso. Se a Terra girar 1 segundo a menos do que ela gira, tudo se destrói. Se ela girar 1 segundo a mais, também tudo se destrói. O que é isso, senão uma máquina perfeita criada por alguém perfeito? Ou uma energia, ou uma força, como queira. Isso é os Espíritos dizendo. Olhai as obras, olhai a natureza, olhai a tudo que tem. Olha o ser humano. Olha a quantidade de sistemas que nós temos dentro do corpo humano. Cardíaco, sanguíneo, neuronal, respiratório, digestório, reprodutivo. A gente é cheio de sistemas que funcionam harmonicamente. Somos assim. Imaginemos o coração, ele está ali bombando, daí tem a função de trocar o oxigênio, vai carrega sangue para o corpo inteiro. Agora imaginem, o menor mamífero, qual seria o camundongo? Ele tem um coração e bombeia sangue para todos os sistemas dele. E Deus que criou também. Aí você olha o elefante, pô, o elefante até é grande, a gente pode tentar fazer, mas vai fazer um mini coração. Vai fazer um mini coração funcionando perfeitamente. Aí você começa a pensar. Está na obra. Né? E os atributos da divindade, né? O Kardec pergunta, pode o homem conhecer a natureza de Deus? E a resposta, não. É um atributo que lhe falta. Então nós não temos condições de entender Deus. A gente quer, mas a gente não consegue. É a mesma coisa que você tentar ensinar para a criança do 2º ano, que sabe contar, sabe fazer a continha de mais e de menos, unidade de dezena, a centena já dificulta, mas tenta explicar para ela a raiz quadrada. Ela não tem elementos para compreender a raiz quadrada. Ela vai ter elementos para compreender a raiz quadrada, vai aprender a fazer e vai entender a sua utilidade, que hoje para ela é um desenho no quadro. E essa é a diferença nossa para compreender Deus. Nós não temos atributos para compreender. Porque nós estamos muito distantes. O Emmanuel diz que o espírito superior para o nosso aqui, o imperfeito, tem uma diferença como nossa para o macaco. É uma diferença gigantesca. Ah, mas os macacos aprendem sim, mas dá para ele tocar um Mozart. Ele não consegue criar as coisas desse jeito. Porque ele, no caso, é um macaco. O ser humano tem atributos que Deus colocou para chegar a ele novamente. Então vemos aí uma diferença grande que nós aqui queremos entender Deus. E aí o Moisés traz que ele é justo. A justiça divina foi instituída com Moisés. Até hoje nós falamos, escapou da justiça dos homens, mas da de Deus não vai escapar. E a gente ainda fala assim, tipo assim, ó, tá ferrado. Porque a gente não consegue compreender que algumas pessoas saem ilesas de alguns julgamentos. Mas todo julgamento é justo, né? Sai todo mundo feliz do julgamento? Alguém não sai feliz. Não consegue sair feliz. Por quê? Porque foi decidido em prol do outro, não em prol de mim. Ah, mas as suas provas não eram suficientes, mas eu estou com a verdade. Aí começa, né? Então o parâmetro de justiça ainda está muito equivocado para nós, porque nós somos pequeninos ainda. É um atributo que nos falta. Nós ainda não compreendemos. Mas então vamos só pegar a regra. Deus é justo. Vamos pegar a regra.
Vamos confiar na regra, mesmo sem entender. Vamos confiar. E aí os Espíritos vêm dizer que a inteligência de Deus se revela na sua obra na questão 18. Isso mesmo, na questão 16. Ou seja, nós vamos ver a perfeição divina na sua obra, nós vamos ver a perfeição divina na sua criação. Da Discovery tem aquele Animal Planet, né? Tem vários programas sobre animais e tal, né? E aí, eles estavam falando sobre a importância dos leões na África. Porque um grupo de leões faz com que todas as manadas se movimentem. E se aquelas manadas não se movimentarem, elas vão destruir tudo que tiver para comer num ambiente só. Então existe um ciclo maravilhoso de vida correndo ali, ó, o tempo inteiro, para que nada fique sem predador e nada seja destruído. É um ciclo perfeito. Então são os leões que fazem as manadas de girafa, mesmo as de elefante. São os leões que fazem com que elas se movimentem. E existem os outros nichos, né? Na segunda parte, né, no mundo espírita, ali começa-se a falar sobre a pluralidade das existências. Aí nós vamos compreender um pouco melhor a questão da justiça divina e como ela é aplicada. Deus, sendo justo, Ele nos proporciona oportunidades gigantescas. Assim, às vezes a gente vê um crime e fala assim, tinha que apodrecer na cadeia. Isso são falas nossas. Essas pessoas deviam ter uma bola de ferro no pé e uma corrente. Isso são falas nossas. Porque nós ainda somos muito cruéis ao aplicar penas. Nós não medimos direito a coisa. Sabe por que foi instituída a lei da palmada, que os pais não podem mais bater nos filhos? Porque o absurdo que acontecia nas punições aos filhos era uma coisa, assim, descabida. Eu trabalhei num abrigo em Araquari, e às vezes as crianças chegavam lá, socorridas pelos policiais, o olho chegava até para fora, de tanto que a louca da mãe enraivecida atacou a criança para puni-la. O olho da menina estava para fora, assim, um fechado e o outro para fora. Então, assim, às vezes as pessoas, é preciso que venha a força da lei para que a gente pare de cometer absurdos. Para que a gente compreenda o que é certo e o que é errado através da força jurídica. Por exemplo, a primeira menina negra a estudar numa escola de branco nos Estados Unidos, ela precisou de escolta do exército e do FBI para entrar na sala. A lei tem que ser cumprida, ela tem direito de estar lá dentro e vocês não vão perturbá-la. E a menina enfrenta todos os seus medos e entra como policial do FBI e vários soldados armados e a turba de gente racista que não concordava com a lei enlouquecida do lado de fora. Mas a lei agora é essa? Acabou? Era justo ter escravos? Não! Não é justo! Então tem que colocar força de lei. Se as pessoas entendessem isso sem força de lei, seria mais fácil, mas não. É preciso. E aí o Kardec vai perguntar, são 24 perguntas, tá? Fica aí a sugestão da leitura, onde fala da pluralidade das existências. Mas a questão 187, o Kardec pergunta, qual o fim objetivado com a reencarnação? Tá, para que serve esse negócio de reencarnar? A verdadeira vida não é espiritual? Por que a gente não fica tudo no plano espiritual? Acaba com esse negócio de encarnação. Acho que era isso que passava na cabeça do Kardec. E os espíritos respondem, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Então a humanidade, quando ela comete erros, ela precisa expiar esse erro. E esse expiar significa purgar, significa reparar, significa sofrer com resignação aquilo que um dia provocou no outro.
Então isso vai ser um ciclo para sempre? Não. Porque a doutrina espírita nos mostra que nosso Pai é um Pai de amor e que nos dá chance de trabalho para corrigir o erro. Há um tempo atrás, os mais experientes vão lembrar, existia um remédio chamado cibalena. Ah, tem umas cabecinhas fazendo assim, para cibalena. Admitindo a idade. Essa menina não sabe o que é cibalena. Era o melhor dos remédios que tinha para dor, né, e para anti-inflamatório. Era uma medicação correta, né, na época. E aí tinha uma pessoa que trabalhava com o Chico que era alérgica a essa medicação. E quando ela tomou, o rosto dela, o peito e os braços ficaram em carne viva. Ela teve uma alergia que a pele dela levantou inteira. E os médicos não estavam sabendo como tratar aquilo. E como ela era uma trabalhadora da casa do Chico Xavier, da casa da prece, o Chico começou a ir na casa dela e dar passe nela. Ó, o merecimento. Você pensou, você tá dodói e veio o Chico me dar passe? Então tem que trabalhar, porque não é para qualquer um, não. E aí o Chico foi lá e começou a dar passe nela, levava água fluidificada para ela. E ela foi melhorando, até que ficou uma manchinha no rosto. Daí ela começava a olhar aquela manchinha no espelho, né? Pô, o Chico não me deu mais passe, pô. Vamos lá falar com o Chico, né? Pô, faltou só um tiquinho aqui e tal. E aí ela falou, ô Chico, assim, ficou essa manchinha, eu queria ver a cara do Chico, né? Tu não podia continuar me dando passe para sair, porque isso aqui me incomoda tanto. E o Chico, com aquela bondade, disse para ela assim, irmã, eu até poderia continuar te dando passe, porque, né, a gente aprende, mas isso aí é para você lembrar que era para você ter uma lepra. Porque noutra existência, você condenou pessoas a viver no Vale dos Leprosos, fazendo pessoas saudáveis pegarem a doença. Mas, conforme a lei divina, você trabalhou e ainda trabalha muito em prol do teu próximo. Então, eles deixaram só essa manchinha para você lembrar. Então, nós não precisamos, aí, depois daquilo, ela começou a trabalhar mais. Sabe? Cada vez que ela olhava para a manchinha, passava um corretivo, né? E dizia, olha, vou continuar trabalhando. O amor cobre a multidão de pecados. Olha como Deus é bom para nós. E o Emmanuel pergunta, o Kardec pergunta, há outra maneira de Deus punir o homem, fazer com que ele progrida, porque é o que eles estão dizendo aqui, progresso? Que não sejam esses flagelos destruidores? E os Espíritos dizem assim, sim, Deus nos dá essas chances constantemente, mas nós não aprendemos. Nós precisamos ainda da dor, da correção da dor, porque a gente tem dificuldade de arrumar o que fazer para aliviar a dor do próximo. Porque passar por dor, o que adianta passar pela dor se você não se corrige? Se Deus é amor, Ele não quer a dor como moeda de pagamento. Ele quer amor em moeda de pagamento. O meu Pai não quer sacrifícios. É o que Jesus fala. Ele não fala outra coisa senão isso. Na questão 171, em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, condenar um irmãozinho para ele ir para o inferno, para ele nunca mais voltar, isso não é coisa divina. Apesar de a gente ainda achar que é assim e querer muitas vezes que seja assim. Porque quando a gente está passando por uma dor, a gente não pensa na dor do outro, a gente só pensa na nossa. A nossa dor é a maior que existe. Porque eu não quero nem saber pelo que o outro está passando. Há um filme chamado, deixa eu ver o nome certinho aqui para não falar errado, O Desaparecimento de William Brigham. É um filme que está no YouTube e tem amputação progressiva. É um filme, tá? Isso não aconteceu e nem vai acontecer, espero. Nos Estados Unidos,
aboliram a pena de morte. Mas a vítima tinha o direito de solicitar amputações para o criminoso enquanto ela julgasse necessário. Então, esse William Brigham, ele foi o primeiro condenado a isso. Ele não iria mais morrer. Mas a família da vítima, de uma moça que ele abusou sexualmente e matou, poderia solicitar quantas amputações quisesse, sem que ele morresse. E o pai da menina vai com as duas filhas, a primeira, e pede para amputar a mão dele. As duas vão, e ele fica um pouco satisfeito. E o Brigham não gosta, né? O quê? Perdi a minha mão, mas eu não queria. Aí ele começa um processo de arrependimento. Eu não queria fazer isso, foram as drogas, foram um momento, eu não queria, eu não sabia que isso ia acabar matando. Mesmo assim, né? E tinha um agente social e os médicos que faziam isso. Passou mais um mês, 2, quando a pessoa se recuperava, podia solicitar outra. Então o pai solicita. Na quarta vez, a quarta amputação, as filhas já não conseguem mais ir. Não conseguem mais assistir. O pai continua indo. E o Brigham para de falar, porque ele não aguenta mais. Ele quer morrer. Ele não quer mais ficar sofrendo amputações. Porque daí ele já não anda mais, ele já perdeu as pernas, ele já perdeu os braços, ele não anda mais, ele não quer mais. E o pai se torna um acabado, um destruído. Porque a vingança não acaba nunca, isso não é justiça. É filme, por favor, não fiquem muito impressionados. Mas é o que nós somos capazes de fazer em nome de justiça, achando que é justo fazer sofrer aquele que me fez sofrer. Se um pai de amor vai permitir que um filho seja para sempre largado no inferno eterno, né, que a gente sempre fala. Um pai justo de amor não permite, ele permite a chance da reparação. Como a moça da Cibalena, né? Ela trabalhava na caridade, ela fazia sopa, ela trabalhava na casa espírita, ela ajudava no passe, ela ajudava a fazer a campanha de brinquedo, campanha de quilo, campanha de tudo que tinha. Ela ajudava, ela ia lá, ela fazia tudo que podia fazer pelo próximo. Ela entendeu a importância da lei do karma em aplicação da lei da justiça divina. E aí nós vamos chegar na parte das leis morais, onde vai falar da lei de justiça, de amor e de caridade. Então, não é só amar, tá? Não é só amar, porque a gente acha que amar... Aliás, amor está muito amplo, né? Está muito vago. Quem você ama? Eu amo, não amo nada. Mas a gente mal se respeita. Mas é mesmo, gente. A gente mal se respeita. Né? Como a gente fica bravo quando alguém fura a fila na frente da gente. Já dá vontade de ir lá da pessoa e falar o que não deve. Tranca a gente no trânsito para ver se a gente vai continuar assim, mãozinha. Não vai. A gente fazendo assim. Mas por quê? Porque a gente mal se respeita. Então eles vêm falar de ser justo. Porque a pessoa, quando ela começa a agir com justiça, ela já começa a entrar na lei do amor. A pessoa que ama verdadeiramente, ela já é uma pessoa justa. Mas não é só amar, é justiça, amor e caridade. E aí os espíritos vão perguntar assim, como se pode definir justiça? Questão 875. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Aqui está bem legal, né? Porém, os direitos dos demais dentro da nossa sociedade ou dentro de todo mundo? Porque tem coisa que é justa no nosso país que não é justo em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, existe a vaga só do cadeirante, não tem a vaga do idoso e da gestante. Como assim não tem? Os idosos já estão... e a minha carteirinha não vai poder usar lá? Porque eles não consideram que o idoso que dirige precisa estacionar mais perto. Eles não consideram que a gestante que dirige
né? E que está em plenas condições, precisa estacionar mais perto. Mas o brasileiro acha que sim. Eu não estou questionando a lei, eu estou dizendo o que eles consideram, o que nós consideramos. A lei está aí e é para ser cumprida. Eu, particularmente, quando estava grávida, achava tudo muito longe. Porque a gente pisa diferente, a gente tem um cansaço diferente. Então, para a gestante é bom, para o idoso também. Mas vocês percebem a diferença de justiça de um lugar para o outro? E os Espíritos estão dizendo exatamente isso, respeitar os direitos dos demais. Se nós fôssemos educados o suficiente, nós nem precisaríamos do lugar marcado no ônibus para a gestante, para o idoso, a gente já levantaria e já daria a vez. Mas eu também estou cansada, trabalhei o dia inteiro. Pô, essa pessoa aí pode andar mais cedo e vem no ônibus essa hora. Entendeu? Cada um na sua necessidade. Poxa, o idoso tem o dia inteiro para ir no banco, ele tem ainda preferência do caixa para ele. Eu só tenho esse horarinho do meio-dia para ir no banco, entendeu? Olha o parâmetro que a gente faz. Mas enquanto a gente estiver invadindo o direito do outro, nós estaremos infringindo a lei divina. Questão 876. Posto de parte que o direito da lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Qual é a base da justiça da lei natural? Disse o Cristo, queira cada um para os outros o que queira para si mesmo. Eu vi uma frase de um para-choque do caminhão assim, ó. Que Deus te dê em dobro tudo que desejares a mim. Olha que difícil, né? Você está atrás do caminhão que não sai da tua frente. Por que vocês estão rindo? Vocês desejam que ele caia porque você é abaixo? Não, né? Acho que não, né? Nós já passamos nessa fase, né? Que a tua viagem seja boa, que não tenha ninguém na sua frente, entendeu? Olha o que nós somos capazes de pensar. A gente já está melhorzinho, a gente já não está mais fazendo tanta barbaridade, né? Eu diria assim, a não violência física, a verbal e a mental, essa tá difícil de tirar, mas... Porque eu disse assim, meu Deus, se lessem os meus pensamentos, eu ia pra cadeia. Às vezes eu digo, ainda bem que pensar ainda não é crime, né? Mas vejam o quanto a gente tem que se controlar para não desejar para o outro aquilo que a gente não quer para nós. Que Deus te dê em dobro tudo que desejares para mim. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2 vai falar da vida futura. No capítulo 4 vai falar da necessidade da reencarnação e do estado transitório de cada um de nós. E se a gente olhar bem, né, os direitos e deveres, questão 877, da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Resposta, certo, é a primeira de todas as coisas, de respeitar os direitos dos seus semelhantes. E há uma pergunta, por exemplo, que o Kardec faz na época dele, se o duelo era assassinato, porque era comum ter duelo na França naquela época, né? Era comum assim, os homens não gostavam de uma coisa, eles já se desafiavam e o Kardec, os espíritos dizem, sim, ninguém vai pro duelo para morrer, a pessoa vai pro duelo para matar. Mas na época isso era legalizado, isso era legal. Eles podiam se desafiar e aí o mais hábil, o mais rápido, sei lá, levava vantagem. Mas criava uma dívida espiritual para si com aquela pessoa e com o Criador. No livro Ação e Reação, Lucas e Ascânio, dois trabalhadores de nosso lado, daqueles, sabe? Daqueles que tu fala, ô inveja, ó. Como trabalha, já se movimenta pelo pensamento, nem precisa mais do aeróbus. Mas aí o André Luiz perguntou, por que eles ainda estão aqui, né? Pô, eles podiam estar em esferas superiores e tal, né? Daí ele vai dizer assim, pergunta para eles que eles vão te contar. Resumindo, então, sabe o que é? Que na outra existência, nós dois jogamos nossos superiores num penhasco porque a gente queria o cargo deles no exército. Adquiriram uma dívida, os dois,
Agora eles não acham os caras, que eles têm que achar, têm que pedir perdão, têm que reparar esse erro. Estão trabalhando, mas tem que reparar com eles, né? E com o Criador? Com o Criador já está reparando que está fazendo bastante caridade, né? Ok. Mas e com os dois? Olha o pepino, então vamos errar menos. Vamos fazer menos bobagem. Para que a justiça divina, quando chegar em nós, chegue assim, peraí, vamos ver, Josiane, tá bom. Eu vou deixar só uma manchinha. Né? Você quer o quê? Você quer ficar purulento, todo cheio de ferida, ou você quer ficar só com a manchinha? Eu acho que a manchinha é melhor, né? No mês de maio foi um mês bem complicado para mim. Eu tive uma crise de gota, fiquei 5 dias em casa. Sofri um acidente, fiquei 5 dias em casa. Eu ia trabalhar na sexta e daí já pegava outra. Aí eu peguei dengue, semana, mais 5 dias em casa. Aí como eu parei de tomar a medicação da gota, a crise voltou com tudo, assim, que eu não pisava no chão. Aí o pessoal dizia pra mim assim, meu Deus, vai se benzer, hein? Daí eu disse sim, isso aqui é parcelamento. Deus está parcelando para mim. Ele está parcelando. Você vai ter isso, você vai ter isso, você vai ter isso. Então, às vezes as coisas vêm pra gente, não é pra gente ficar reclamando, né? E eu dizia assim, enquanto estava doendo, né? Então, a pancada nas costas foi um atropelamento, eu bati aqui assim. E doía bem na região do rim, assim, às vezes conforme eu levantava a perna, quando eu ia xingar o menino, eu dizia, moleque, que Deus te ampare, te proteja, te ajude, que você fique bem. É treino, gente, a gente tem que treinar. Então, de repente, era para acontecer alguma coisa pior, né? Mas como a gente faz um pouquinho de bem, a gente já começa a receber os benefícios do nosso Pai. Porque ele diz assim, o Kardec pergunta assim, os espíritos podem crescer por seus próprios esforços? E eles respondem sim. E eles põem um adendo, poucos esforços. E aí tem um lamento depois do lamento, né? Quando de vós fazem poucos esforços. Então, todo o nosso esforço em ajudar alguém, sair de casa num sábado de sol bonito desse, para vir no seminário espírita, ouvir que a gente tem que trabalhar para crescer espiritualmente, já é um progresso, já é um pontinho espiritual. O pessoal que organizou, gente, pensa que é simples assim, fazer organizar, convida as pessoas, organiza tudo, organiza o café, tudo isso dá trabalho. E os espíritos querem que nós façamos isso. Deus quer que a gente cresça espiritualmente. E comece as suas aplicações. No livro Céu e Inferno você vai encontrar sobre a justiça divina, segundo o Espiritismo. Também você vai encontrar lá conceitos científicos racionais e claros sobre a justiça divina. Então Deus não nos quer sofrendo, mas o sofrimento é inevitável para aquele que não cumpre a sua lei de amor, de justiça e de caridade. Se a gente não cumprir isso aí, não tem jeito. Então não adianta tu querer fazer grandes planos sem compreender que você tem dívidas e tem um progresso a ser feito. Num trabalho de desobsessão que participamos, a queixa da pessoa atendida é que ela não vai para frente financeiramente. Ele é uma pessoa bem estabelecida, tem uma empresa redondinha, mas aquela alavancada que ele quer que dê, assim, que tem condições de dar, não vai. Não vai, tá para fechar um bom negócio, não fecha. Ele disse assim, eu só consigo pagar a conta. Eu só consigo receber e pagar a conta. Não sobra para mim. Essa era a queixa dele. Aí, vamos ver o que tem aí, vai ter alguma coisa, né? E realmente tinha o seu som lá. Né? Numa outra existência, ele foi o dono de cassino. Né? E ele enganou muita gente, ele ganhou muito dinheiro enganando, né? Porque a banca sempre ganha. Você não pensa que você vai no cassino e vai sair de lá faceiro. No máximo no caça-níquel você vai ganhar alguma coisa. Um outro ganha para dar aquela vontade de jogar, né? E numa certa mesa de baralho, um rapaz julgou que estava com uma mão muito boa e fez uma aposta, apostou sua casa. E o dono do cassino
deu um sinal para o croupier e se aceita a aposta dele. Mas já sabendo que a mão dele não estava isso tudo com cartas marcadas. E ele perdeu a casa. Né? Nesse desespero, indo para casa, ele se matou, se jogou no rio, deixando uma viúva e 2 filhos. Passou uma semana, o dono do cassino estava lá cobrando a casa e o colocou na rua. Uma mulher com 2 filhos. Nas noites frias de Paris. E assim ele enganou muitas outras pessoas. Mas esse jovem, ao descobrir que foi enganado, que ele não perdeu sozinho, virou seu obsessor. Por quê? Ele fez sofrer e tal. Aí houve todo um esclarecimento, um pedido de perdão, aquele espírito foi encaminhado para socorro, porque ele também precisa de socorro, porque ele está sem sossego, porque ele cometeu suicídio. E no desespero, né, as coisas acontecem. Foi levado para tratamento. Houve ali um pedido de perdão, mas e a reparação? Então, o pedido de perdão, ok. O perdão foi concedido pelo aquele sim, e pela mulher e as 2 crianças que ficaram relendo. Isso é justo? Só perdoar está justo? Está justificado? Deus perdoa, ok. Mas ele pede reparação. Senão não tem justiça. Aí foi dito para ele, essa prosperidade que você quer, você não vai ter, porque você já usufruiu de uma maneira ilícita na outra existência. Então, mais ou menos assim, não adianta tu ficar torcendo para ter. Continua trabalhando, continua gerando emprego, continua pagando as tuas contas. E fica feliz. Mas essa riqueza aqui, porque claro, a gente, quando você abre uma empresa, o que você quer? Quer que ela progrida, que você ganhe bastante, faça as suas viagens, coisas, compre suas coisas. Mas isso ele não vai ter, porque ele já teve erroneamente. Percebe a justiça divina? A balança que vai acontecendo e as coisas que vão acontecendo conosco. E aí foi dito para ele, te atraca na caridade para você começar a pagar os teus débitos com o Senhor. Porque mesmo que haja perdão, ele tem uma dívida com o Criador. Deixar uma mãe e 2 crianças numa noite gelada em Paris. Então, ele resolveu, ele achou, isso aqui foi aqui em Joinville, ele achou uma casa aqui para ajudar mulheres que estão em situação de risco com suas crianças. E ele começou a ajudar essa casa, ele faz jantar, ele faz almoço, ele arrecada coisa, e essa casa está bem feliz com a ajuda dele. Então, por enquanto é isso que ele está fazendo. E aí quando ele encontra com a gente, ele fala assim, sabe o que eu tenho vontade de fazer mais? Eu digo, olha, o amor modificando a pessoa, a caridade modificando a pessoa, porque ele tem uma dívida com Deus, não é só com a mulher. Por mais que a mulher perdoe e diga, tudo bem, foi até bom que aconteceu outra coisa, a gente só sabe até aí a história. Mas justiça divina se faz além disso. Justiça divina se faz em equilibrando as contas. Vamos nos lembrar de Jesus de novo dizendo, antes de deixar a tua oferta no altar, deixa lá e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Porque tu não sairás dali enquanto não pagares o último cetil. Aí tu fala assim, dali da onde, Jesus? Né? Assim, dali da onde, assim, né? Do enguiço, do embrólio, do rolo que você se meteu, do crime que você cometeu, da besteira que você fez. Então tu tem que reparar isso. Para que tu fica dando ofertinha no altar se tu não está limpo, teu coração não está limpo, não está quites com a lei? Então vai te reconciliar com ele enquanto há tempo. Então, quando estamos encarnados, olha a importância da reencarnação, quando o André Luiz pergunta, mas por que a gente reencarna tanto? Olha a importância da reencarnação, porque tudo que é feito aqui é feito em dobro, porque aqui dá muito mais trabalho fazer a caridade. Lá no Espólio Espiritual, o Lucas Jascani pensou, tá lá. Pronto, já dá um passo na pessoa, já fica melhor, beleza. Mas vai fazer isso na terra, tem que pegar o carro, o ônibus, a bicicleta e fazer a pessoa te atender e entrar na casa dela. São muitas coisas. Mas para que a gente saia daqui mais inspirados, né? Mais trabalho. Do livro autor Francisco Cândido Xavier, Juntos Venceremos.
Na senda da perfeição, mais caminha e mais produz. Quem estuda e quem trabalha, rimando a própria luz. Desejando progredir, serve e trabalha e não tema. Em qualquer tempo de lugar para vencer, eis o lema. Na grande escola terrestre, toda lição nos ensina. Não há quem não promova sem esforço e disciplina. O caminho para o cismo é um trilho marcado e estreito. O rio só chega ao mar porque não foge do leito. A lei é justa e perfeita, traz luz em questão qualquer. Cada qual é responsável por aquilo que fizer. Quem exige o esforço alheio para subir e crescer, mais cedo do que supõe terá que se arrepender. Enquanto podes trabalhar, que a morte não manda aviso. Cada minuto é importante no fazer do que é preciso. Traze sempre a mala pronta, investe a vida no bem. O que fizeres na terra é o que te espera no além. Muito obrigada.